a respeito daquele material de coleta de dados, avaliação, questionário, sobre como é conduzido cada um daqueles modelos avaliativos de formulários, tem aqui, caso vocês queiram procurar um pouco mais, tem esses 3 sites aqui, que foi de onde eu me baseei o material e peguei para deixar alguns exemplos para vocês. Então fiquem à vontade. Na aula de hoje, eu vou continuar falando ainda um pouco sobre o marketing e os dados, só que agora eu quero falar um pouco sobre a engenharia social. Por que isso? A engenharia social, ela é, né, utilizada aí de duas maneiras, e essas duas maneiras que ela acaba acontecendo, a principal dela que a gente conhece é a volta aí para roubar dados, para questão de hackeamento. Então, toda essa parte aí que a gente sabe que tem essa visão de que a internet não é segura. E aí eu vou trabalhar um pouco esse tema agora com vocês, para quem sabe futuramente vocês até mesmo não aprender mais sobre a área ou até mesmo evitar aí cair em algum desses ataques, em algum dessas coisas aí que a gente está suscetível à medida que a gente vai utilizando a internet. Principalmente porque hoje, se você vai fazer uma reunião, ela é via EAD, você vai usar algum aplicativo, tem o Zoom, tem o Meet, tem o Skype, e aí só vai aumentando. Se você vai ter alguma notícia, se você vai acessar o banco, se você vai fazer qualquer coisa, você tem uma conta, você tem uma senha, e isso tudo gera problemas se você não sabe utilizar essa informação. E não só isso, é mais fácil você conseguir dados através da pessoa do que da máquina em si. Então todo mundo fala, mas vazou tantos dados, foram roubados isso, foi roubado aquilo. 90% desses casos aí, se você for olhar, quando não é venda direta, é vazamento intencional, são pessoas que acabaram sofrendo esses ataques de engenharia social. Deixou a conta aberta em algum local, senha muito óbvia, abriu um e-mail que não deveria. Então, assim, para que esses dados sejam roubados numa rede segura, que ela é muito bem segura, você precisa dar o primeiro passo para que esse erro aconteça. Então, a engenharia social ela trabalha muito nessa manipulação para que a pessoa vá soltando essas informações e quando ela vê, ela acabou sendo a falha do sistema. Então, a falha do sistema ela está muito mais na pessoa que está utilizando, no usuário, do que no sistema em si. Então, tudo isso vai gerando o quê? Novas vulnerabilidades. Vai ter pessoas que vão tentar interceptar esses dados, vão tentar interceptar essas coisas que você utiliza, onde você vai, onde você trabalha, o que você está realizando e trabalhando para que ela possa tirar vantagem em cima disso. Então a engenharia social, ela trabalha junto com a tecnologia, mas de uma forma mais social e psicológica. Algumas pessoas até utilizam ela como se fosse a arte de enganar, mas ela não é, como eu disse, simplesmente para explorar a falha em sistemas. É justamente o contrário. Quando você conhece a forma que o sistema é construído, você sabe os níveis de acesso às coisas que você precisa para fazer. Para mim acessar o celular hoje de cada um aqui hoje, ou eu tenho que passar numa biometria, ou eu tenho que saber o PIN, que é aquele código lá. Então, o celular já me disse como eu vou acessar ele. Aí você vai falar, mas isso é óbvio, todo celular ele tem senha, ele tem um modo de acesso. Claro, mas o seu é PIN ou é a questão da biometria? Se é PIN, eu tenho que tentar descobrir os dígitos que você põe. Se é só na biometria, eu vou tentar descobrir então uma forma de enganar o sistema para passar uma biometria que seja a sua. E se for aquela de proteção de tela que você faz esquematização de desenho, aí consequentemente não já deve ter levantado, ver aquele ranhão que fica na tela com o dedo você passa e assim por diante. Ou seja, existem maneiras de você tentar enganar o sistema com essas informações. Só que, claro, você precisa ainda desses dados voltados de algum ser humano, entender como que é o padrão dele. Então eles exploram a boa vontade das pessoas. Quais que são os 3 pontos aí principais? Então a gente tem a arte de se informar. Depois, eu preciso ter esses conhecimentos acumulados, então eu vou pesquisar, eu vou ter instruções. E depois,
eu vou montar o meu conhecimento sobre isso e vou gerar uma comunicação. Então, tem muitas ferramentas que esses atacantes usam para chegar nas pessoas. Mas, principalmente aqui, para quem já sofreu esses ataques, você vai perceber que, como naquela coleta de dados e informações das aulas anteriores que eu falei, você fala muito mais do que deveria. Quantas vezes alguém já não ligou, tentando passar algum trote, e essa pessoa não se informou, ela não falou nada a respeito dela, ela simplesmente pega o telefone, liga para você e fala: olha, eu sou do banco e eu vi que você está com uma pendência aqui. Aí o que você pensa? Nossa, será que é aquela conta? Porque todo mundo deve, eles pegam algum ponto em comum. Aí você fala: nossa, mas eu vou quitar essa dívida semana que vem. Aí, ou seja, você não perguntou o banco, você não perguntou de onde era, você não pediu informação nenhuma, você só falou que ia quitar essa dívida semana que vem. O que esse atacante entende? Que você tem dinheiro para quitar uma dívida. Então, se você vai quitar ela semana que vem, é mais fácil quitar com ele, de certa forma, para que ele consiga roubar esse dinheiro de você. Então, o que ele faz? Ele fala assim: olha, tem como você quitar essa semana? Ele não vai falar dessa maneira, mas ele vai te surgir com uma proposta, falando que se você quitar essa semana, ele vai dar 50% de desconto na sua dívida. Aí você mesmo fala: nossa, então quer dizer que aquela dívida de tal valor vai cair pela metade? Aí ele vai fingir, falar: calma, deixa eu dar uma conferida no sistema. Aí ele finge que está pesquisando e fala: exatamente, senhora, a dívida vai sair por X reais, só que aí você vai precisar e tal, eu vou te enviar um boleto. Aí, ou seja, ele te envia um boleto. Até o momento você não falou de dívida, ele não perguntou o seu nome, não falou procedência do banco, não falou nada. Ele nem se identificou. Você simplesmente foi levado pela onda. E isso são as formas mais simples, sem contar aqueles supostos é, ataques que eles falam que alguém foi sequestrado, ou que você tem uma pendência numa loja que não existe. Então, todo mundo já deve ter passado por isso. Alguma promoção boa demais para ser verdade. Alguns e-mails que chegam também você tem que tomar muito cuidado para não ser visto, para não ser parte de roubar dados. E isso tudo são modelos aí que basicamente são padronizados. Então, o que eles utilizam? O primeiro aqui que a gente pode situar: disfarce. Ele vai, né, o atacante, ele vai esconder a sua identidade, vai assumir de alguém. Então é o que eu acabei de falar: olha, sou funcionário do banco, eu trabalho para uma operadora de telefonia, eu sou um psicólogo e tal, vi o seu currículo, gostaria de analisar ele melhor. Então ele vai fingir que ele é uma pessoa para que ele tenha acesso a essa informação. Então, se ele vem falando para você que ele é do banco, ele pode muito bem te oferecer um cartão, falar que você tem dívida, que você está com alguma pendência, qualquer coisa relacionada a isso. Falar que você vai ter um empréstimo, que você só precisa pagar R$ 1.000 durante a burocracia, que você vai ter aí um cadastro liberado com 30 mil até os próximos 30 dias. Então ele dá o setup do golpe dele e ele vai te manuseando e manipulando ali. Ah, mas como que ele sabe o que eu preciso? Todo mundo precisa de dinheiro, ainda mais uma pandemia dessa. E não é muito longe, ele pode ir nas suas redes sociais, ele pode pegar essas informações com parentes, ele pode estar te filtrando aí, te sondando há mais tempo do que você imagina. Outra maneira são informações descartadas incorretamente. Então, talvez você manda o seu computador para arrumar. Não estou falando que é o caso daqui da nossa cidade, mas tem profissionais e profissionais. Então, se você manda isso para alguma empresa, para algum local que você não confia, e ele vai dar manutenção no seu computador e lá tem senha salva, tudo salvo, ele meio que pode ter acesso a tudo que está lá. Basta ele querer. Então tem que tomar cuidado com isso, até mesmo dentro de empresa, se o pessoal da TI também não for bem elaborado, ou você tem uma empresa que quer mandar o seu computador e lá tem muita coisa importante, você tem que ser cauteloso, principalmente via desktop. Essa parte de você jogar essas informações fora, ter certeza que você esvazia a lixeira constantemente. Tem gente aí que tem computador, que tem celular, coisa do tipo, muita desses materiais vai para a lixeira, ele não é deletado automaticamente. Alguns acabam deletando isso durante 90 dias, outro fica até lá, até que você vá e delete. Então depois dá uma olhadinha na lixeira e deve ter muita coisa que você achou que já tinha sumido, que já tinha sido deletada,
do seu computador, do seu celular, e na verdade esse arquivo, esse documento ainda existe lá. Não só isso, a maioria dos celulares hoje são conectados com a nuvem, então muitos fazem backup. Aí quando você pensa que não está na memória do celular, que esse arquivo já desapareceu, aí você formata o celular quando pensa que não, o arquivo volta. Aí você fica se perguntando, mas eu deletei isso daqui. Porque ele foi salvo nas nuvens e você nem percebeu ainda, porque ele está no backup automático. Então, isso tudo vai gerando falhas, falhas que são do usuário. Redes de contato. Então, como eu disse, amigos e conhecidos são uma fonte de informação valiosa se bem explorada. Sabe o que acontece? Tem essas empresas, principalmente essas de parte odontológica, de plano de saúde, enfim, de curso, que eles fazem o seguinte: olha, fulano, você foi sorteado para estar fazendo um curso aqui e tal, você só vai pagar a matrícula. As parcelas do curso e tudo mais é de graça, só vai pagar a matrícula e o material de estudo. Aí ele te fala que a matrícula é, sei lá, R$ 100 e o material de estudo é mais 280. Aí você fica assim, nossa, que legal, muito boa oportunidade, mas novamente você não tem dinheiro. Aí você fala, não, não quero não, tô sem dinheiro, no momento eu não posso fazer esse curso, para mim não vai dar. Aí, para a pessoa não sair de mãos vazias, né? Essa pessoa que trabalha com venda, essa pessoa que está ali tentando meio que empurrar esse material porque ela tem meta a cumprir também como vendedor, ela te pergunta: você não tem algum amigo que você possa indicar para essa grande oportunidade, não? Que tenha interesse pelo nosso curso, pelo nosso plano e tudo mais? Aí você pega e fala: eu tenho sim. Aí o que acontece? Você vai lá e indica fulano. Então, essa pessoa que ligou, ela nunca teria contato com fulano se não fosse por sua causa. É a mesma coisa do marketing com o Instagram. Para você ganhar esses R$ 200, essa barca de açaí, essa barca de sushi, esse material que a gente está disponibilizando aqui, você tem que curtir a nossa página, seguir o nosso Instagram e marcar 2 pessoas. Você já parou para pensar que essas 2 pessoas que você marca lá, quase todas as vezes, elas nem iam saber que essa página, que esse local existe, se não fosse por você marcando eles lá? Então é por isso que a gente fala que a redes de contatos, elas é uma informação muito valiosa, porque você capta pessoas que você nunca teria acesso, talvez com o marketing convencional, com uma forma tradicional de chegar nessas pessoas. E a engenharia social, ela utiliza isso muito bem. E a outra, é claro, é o apelo sentimental. As pessoas, quando elas sentem, pessoas que são muito voltadas para essa parte de empatia, têm esse emocional mais fácil de ser manipulado, elas acabam caindo mais fácil nesses golpes, então elas estão mais suscetíveis a esse tipo de ataque. Aquela hora que você acha que está fazendo bem, que você está salvando outra pessoa, que você cumpriu a sua boa ação do dia, ela faz um apelo sentimental. Nossa, roubaram meu celular e tal, eu peguei isso aqui emprestado, amiga. Tem como você me ajudar? Aí você nem pergunta quem que é, a pessoa nem se identificou. Aí você, pela voz, tenta puxar alguém que seja parecido e que seja tão amigo seu para te falar desse jeito. Aí você vira e fala do nada, né? Fulaninha, é você, fulaninho, o que aconteceu? Aí a pessoa nem se identificou, ela já fala, só eu, fulaninha mesmo. É que aconteceu isso e isso, eu fui viajar, me roubaram. Aí talvez você até tenta ligar para essa pessoa, mas nesse exato momento ela não te atende. Acontece de tudo dar certo para esse atacante. Aí ela fala, me empresta um dinheiro só para me voltar para casa. Eu tô tanto de quilômetros de distância, eu vou ter que pegar um ônibus, passagem é tantos reais. Vou te mandar a conta aqui e eu vou pegar e vou sacar lá. Aí você, tentando ajudar essa pessoa, vai e deposita 200, 300 reais que seja e nunca mais vê esse dinheiro. Se essa pessoa dá 10, 20, 30 golpes por mês aí, de grão em grão ela acaba tendo uma boa renda. Então, não estou falando que é um negócio rentável, é crime, tá? Esse tipo de golpe, tudo. Só que acontece. Acontece, muitas pessoas caem, tem gente que acaba pagando muito caro nisso. Teve uma matéria recentemente de um rapaz que ele comprou um carro pela internet e, assim, você acha que a pessoa ela deveria ter um pouco mais de noção sobre isso. Ele comprou um Honda Civic por R$ 12.000. Para quem não sabe, o Honda Civic é um carro muito bom. E ele era 2015. O que acontece? O cara que aplicou o golpe, ele viu que esse rapaz estava interessado nas redondezas em comprar um carro.
Só que pelo visto ele não tinha tanta noção e estava pesquisando pela internet. E aí o rapaz pegou, anunciou esse Honda Civic para ele, tirou fotos, pegou da internet, inventou uma loja, pegou uma loja lá de venda de veículos lá do Pará, só pegou essas fotos e jogou lá. Se ele olhasse o endereço, ele iria ver, se tivesse pesquisado um pouco mais, ele ia ver que era um golpe. Mas o cara matuto acabou não entendendo. Foi, negociou, ele falou, não, olha, deposita o dinheiro para mim, que eu já vou pagar o documento de transferência e tudo mais. Enrolou o cara na conversa e ele depositou essa quantia aí de mais de 10 mil reais e foi roubado. Porque no final ele ainda pediu para o cara especificar lá na venda que era como se fosse uma doação. Então, assim, gera muito problema. O cara pegou esse dinheiro e desapareceu. Só tem um rapaz comentando que ele tomou o golpe, que ele queria comprar esse carro nesse preço. E a jornalista da pergunta fala: nossa, mas você não desconfiou que um carro com preço de mercado aí de mais de 40 mil ia sair por 15? Aí ele, porque o cara falou pra mim que tava desesperado, que a filha dele tava precisando tal, que ela ia fazer uma cirurgia, que não sei o que ela tava precisando de umas coisas que ela teve tal. Tipo assim, o cara apelou mesmo para essa forma sentimental. Como se alguém que estivesse à beira da morte fizesse jus a um carro ter um desconto aí de 30 mil. Não adianta, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Por mais que a pessoa estivesse passando por todos esses problemas, se o preço de mercado é 50 e o cara tá desesperado, qualquer hora que ele for num garageiro, ele consegue 40, 35. Não ia sair por 15, não faz sentido isso. Então, é questão da pessoa ter um pouco mais de raciocínio também. Então, toma cuidado quando você vê que o negócio é bom demais para ser verdade. Programação neurolinguística também. Essa daqui, ela vai muito na parte de engenharia social para que a pessoa acredite que essa outra é quem ela realmente é. Então ela vai chegar para você e vai falar: olha, eu sou um policial. E aí você fala: é nada. Aí a pessoa começa a usar jargões, ela começa a incorporar o personagem para que você acredite. Aí ele começa a usar um positivo operante no artigo não sei o que isso daí vai contra a Constituição. Ele começa a aplicar coisas para fingir que ele é da área. Então, se ele é da área da legislação, ele vai começar a voltar mais para as leis. Se ele vai para uma área falando que é médico, ele vai começar a usar essas partes aí mais da área da medicina. Então ele vai tentar manipular você pela forma que ele utiliza. A mesma coisa dele se fingir também de uma pessoa sem conhecimento. Começar a usar um português aí bem mais da roça, aí, um jargão bem rústico mesmo, para meio que tentar parecer que é uma pessoa matuta, para que você abaixe a guarda, falando: essa pessoa ela não tem essa capacidade de me dar um golpe, porque ela não está focada nisso. Mas é justamente o contrário, ele está querendo que você abaixe a guarda para ele ir lá e aplicar o golpe dele. Então ele faz isso focado sempre no golpe, na vítima, que é você. Pesquisas na internet. Hoje também é muito fácil você descobrir quase tudo sobre alguma pessoa. Eu já até citei isso em algumas aulas. Você vai no Instagram de uma pessoa. Claro que se a pessoa é uma figura pública, você vai ter conhecimento de muita coisa dela. Se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, onde que ela trabalha, o que ela faz, porque ela é uma figura pública. Agora, se você não é uma figura pública, se você não utiliza disso para viver, por que que você posta e passa tanto adiante? Então você tem que filtrar muito bem isso. Hoje, se você faz aí uma pesquisa rápida, você consegue puxar muita documentação de muitas pessoas, principalmente nesses sites de transparência. Por quê? Você consegue ver CPF, a faculdade que a pessoa cursou, você pode ligar e já formular todo esse golpe. Viu que a pessoa formou numa faculdade em 2015. Aí você liga para ela hoje e fala: olha, fulano, deu um problema no seu cadastro, somos da faculdade tal, eu sou aqui da parte da administrativo de curso tal, é que mudou, então no antigo mandato aconteceu isso, a gente deu um problema com o seu histórico escolar e com os seus documentos. Você poderia me enviar novamente para a gente estar atualizando e jogando novamente o seu diploma, não sei o que, você formou em administração no ano de 2015, certo? Então, você poderia estar me encaminhando novamente? Eu vou te mandar um novo e-mail aqui da nossa faculdade.
E aí ele vai e cria um e-mail com um domínio mais estranho, só que com o nome completo da faculdade, ou às vezes nem cria, com o pessoal dele mesmo. E aí você envia RG, CPF e o que mais que ele te pedir, sem nem se perguntar. Então, são golpes que vão acontecendo, porque eles tentam passar um pouco de informação para gerar credibilidade. Sobre isso, existe uma pesquisa, tá? Essa pesquisa aqui é uma matéria muito interessante, vou até deixar o e-book aqui para vocês conferir a matéria completa, que fala um pouco sobre esses dados e pessoas que admitiram a respeito sobre ele. Então, 60%, né, dos 100% dos entrevistados admitem ter roubado algum tipo de informação ao sair do emprego. Então, isso é mais comum do que você imagina. É a questão de senha, é a questão de documentação, algum programa ou até mesmo a forma de realizar alguma coisa. Você sai e leva isso consigo. Querendo ou não, isso daqui tá, é antiético. 2 em cada 10 pessoas têm acesso às informações ainda mesmo após sair da empresa. E eu não estou falando de ter a informação pequena, não, são informações altas. Tem gente que nem trabalha mais na loja, nem trabalha mais naquele local, mas se ela passar lá ainda, o celular conecta no Wi-Fi, ela ainda tem acesso aos e-mails e ao setor que ela tinha antes. Isso por falha dentro ou porque a pessoa também continua mantendo-se atualizado nesse banco de dados. E tem uma frase aqui de Sun Tzu da Arte da Guerra, né, voltada à administração, quem já teve a oportunidade de ler o livro, é muito bom. Que diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Entra muito na questão aí de engenharia também. Você vai procurar o ponto mais fraco, que aquele ponto mais fraco é onde essa estrutura tende a se romper. Então, não precisa ter acesso à diretoria, não precisa ter acesso aos cabeças para que o sistema caia. Você só precisa de uma pessoa que tenha acesso ao sistema para que você esteja lá dentro. Depois que você está lá dentro, independente de qual acesso que você tem, a pessoa que já tem um conhecimento de tecnologia, de TI, ela está voltada para o hacking, ela vai acabar invadindo aí, abrindo as portas para ela. Ela só precisa ter o primeiro acesso. E aí vem as postagens que você acha que não existe, mas existe mais. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Meus pais acabaram de viajar para Caldas. Tô sem ninguém em casa até domingo. A pessoa acabou de falar pro ladrão, olha, eu tô sozinho aqui, não vai chegar ninguém até domingo. Tudo bem que ele queria compartilhar com os amigos, que talvez ele estava querendo companhia e tudo mais, só que isso aqui é uma chamada muito grande pro ladrão. Acho que vou dormir, mas tô com medo. Tô sozinha e minha mãe tá sem a chave, né? Tive que deixar o portão ali aberto. Pior ainda. Então são informações demais. Eu sei que a maioria que não deve ter feito isso, mas acontece. Tem pessoas que acham que as redes sociais são um livro aberto e que nada vai acontecer. Então, tem outra pessoa falando aqui, oi, tudo bom? Só quero saber se você já enviou o disco, porque vou viajar e não vai ficar ninguém em casa. Obrigado. A pessoa tá falando que vai viajar, que não vai ficar ninguém em casa. De novo, ela tá aberta aí para que alguém entre e roube tudo. Ouvi um barulho lá fora e a cerca elétrica tá com defeito. Então tá desligada. Socorrinho. Poxa, as pessoas dão informações demais e elas acabam deixando transparecer muito. É desnecessário. E aí, dentro ainda, fora só desses modelos que você acaba liberando essas informações, ainda existem outros que são de ataques mais diretos. Então tem o phishing e anexos maliciosos, que são os mais comuns. Esse phishing aqui, ele vai criar um layout falso para que a pessoa acabe acessando. Então são páginas falsas que elas são do mesmo layout da original. Então toma muito cuidado quando você está acessando o banco, quando você está acessando a sua conta, para você ter certeza que é a sua. Geralmente esse ataque aqui, ó, quando você cai nele, você vai perceber. Você clicou lá na caixa, aí vai abrir o site. Você vai pôr todos os dados seus, vai clicar Enter. O que vai acontecer? A página vai fechar e vai desaparecer tudo, ou ela vai fechar e vai carregar de novo o site original que você queria. Essa primeira página que você entrou e cadastrou era o phishing, era o site falso onde você simplesmente mandou todas as informações achando que você estava logando no sistema original.
Então, a partir de agora, ele tem o seu login, senha, e-mail, chave, o que for preciso, porque você deu bobeira. Outra coisa são os anexos maliciosos. Então, quando você recebe um e-mail, geralmente você vai ter que tomar cuidado. Será que o e-mail é realmente de uma pessoa que eu pedi? É realmente da Netflix? É realmente do banco? É daquela pessoa do trabalho? Tem que tomar cuidado, porque ou ele vem com um arquivo falando para você baixar, e esse arquivo é um executável que vai encher o seu computador com algum tipo de malware, algum vírus, né, mais conhecido, e aí ele vai ter total controle e acesso à sua máquina, roubando os seus dados. Ou vai ser uma propaganda, alguma coisa muito boa que vai fazer você clicar e, de novo, também ele vai invadir a sua máquina. Antes tinha muito desse aqui. Parabéns, você é o nosso visitor 1 milhão. Pegue aqui o seu pedido. Parabéns, você acabou de ganhar um iPhone. Então tem muito desses spams, tem muito dessas coisas aí na internet justamente para roubar, para gerar você em outro site. E como que eu identifico esses e-mails então? A principal aqui, ó, esse aqui é um e-mail falso do Itaú. Tá aqui o link para você clicar, ó, sincronizar sua conta, ter acesso às novas coisas que você ganhou. Sempre é um e-mail voltado para isso. Aqui, ó, na hora que você passar o mouse em cima desse hiperlink, você vê que ele não tem nada a ver com o Banco Itaú, ó. Ele tem um HTTP aqui, ó, de link dele, portal de não sei da onde que vai para outro local, nada a ver. Então, toma muito cuidado também na hora que você vai clicar com o link para ver se o site procede ou não. Isso aqui já diz muito. Sem contar que, como eu disse, propagandas duvidosas você tem que evitar. Essa daqui do Banco do Brasil, ela estava aparecendo muito nos sites aí esse ano passado. Ganho 15 mil reais por mês em casa. Gente, nem quem é diretor de uma multinacional vai ganhar 15 mil reais fácil assim em casa. Então você tem que ter pelo menos um mínimo de ideia nisso. Você que está trabalhando dia a dia sabe que ganhar um salário mínimo suado já é complicado. Imagina 15 mil em casa por mês. Então tem que ser um pouco mais ativo, tem que pensar um pouco mais. Ó, invista 1.367 hoje e ganhe 9.576 em uma semana. Se fosse fácil assim fazer dinheiro render, ninguém estava pobre. Então tem que pensar um pouco mais. Quando essas informações, quando essas vantagens são grandes demais, a maioria é falsa. Então toma muito cuidado. Outra aqui da Netflix, falando que se a pessoa não atualizar os dados dela, ela vai perder a conta. Hoje é muito comum, quase todo mundo tem conta Netflix. E aí ele pega de novo, atualize os seus dados, clique aqui. Então, se você precisasse atualizar realmente os seus dados da Netflix, você ia fazer pelo site deles, pelo aplicativo deles. Eles não iam precisar te mandar um e-mail para você fazer isso. Até porque quando você cadastra na Netflix, é no site deles. Você cadastrou o seu cartão lá, os seus dados todos lá. Não precisa eles gerar esse e-mail. Você já deveria pensar a partir daí. E outra, vai clicar no link, olha o HTTP dele que está gerando embaixo. Isso já diz muito. Sem contar os vários spams, as várias coisas que você tem, aquelas páginas que começam a abrir. Então, você tem que ter muito cuidado para você ter ao navegar na internet. A internet ela não é tão limpa quanto ela já foi antigamente. Então, essa parte só vai piorando. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, né, nessa parte dos marketings e os dados, você tem que tomar cuidado, porque ela vai quebrar essa ligação, ela vai quebrar esse elo. Então ela vai te deixar vulnerável. Então a primeira coisa é saber que você está no controle das informações e que se alguma coisa pode acontecer de errado, é na sua utilização. E aí tem uma frase, né, de Jack Kerouac que ele fala: minha culpa, minha falha, não está nas paixões que tenho, mas na minha falta de controle sobre elas. Então, vale para tudo. Então, a questão aqui é: o principal motivo da engenharia social funcionar tão bem são os usuários. A máquina não tem sentimento, a máquina não publica se você está sozinho em casa, que você está com medo, que a sua cerca elétrica está estragada. Ela sozinha não vai clicar no e-mail que ela sabe que é spam para atualizar os cadastros dela porque ela assiste Netflix.
Isso tudo é questão do usuário. Então, é por causa disso que a maioria das redes sociais ela faz verificação em 2 etapas, ela tenta vincular e-mail, celular e o que mais aí justamente para te ajudar a ficar no controle caso você venha a sofrer algum ataque, ela possa estar aí remediando. Mas lembre-se, o principal erro do sistema está sempre no usuário. Caso você queira ver aquele documento completo lá das imagens falando que tem a parte de Santizu, ele é muito bom, é um slide rápido de você ler, um material excelente, tá? É do Rafael Jacques, Engenharia Social, a doce arte de hackear mentes, está disponível nesse link, entre, muito bom. Sobre essa parte de influência da engenharia social no fator humano das organizações, mais voltado para a parte de empresa, tem essa matéria aqui do Francisco de Assis, então podem entrar. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa parte de tecnologia e segurança de informações, tem esse site aqui também, podem clicar sem medo, tá? Não é link com spam nem com vírus. Técnicas de engenharia social também está no material aí dessa aula.